Senhor. Amém. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Gênesis, enquanto você procura e acha. Quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nos concede nessa noite de domingo. Ouvimos aqui belos louvores, palavras maravilhosas, e queremos aqui transmitir o que o Senhor colocou no nosso coração. Mas antes, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, a pastora Norma também, que são bênção de Deus na nossa vida. Nosso também amigo pastor Sâncio, sua esposa também, pastora Marta, que Deus abençoe. Também a todos os nossos obreiros, nosso pastor local. Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, casa, e cumprimentando assim todos os nossos obreiros, irmãos aqui abençoados, e a igreja de forma geral. É uma responsabilidade muito grande, porque tem muitos homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, e nas oportunidades que eu não pude estar aqui presente por motivo de força maior, justificado, devidamente justificado, eu ouvi os senhores através pela internet, e os que eu pude, estive aqui, e eu louvo a Deus, porque Deus tem usado cada vez mais nossos irmãos, nossos obreiros, nossas irmãs, e tem sido bênção de Deus. Eu quero também, antes de fazer a leitura, sem perca de tempo, agradecer a liderança dos jovens, Diácono Monroge, Deus abençoe, Prefeito Monjá, Deus abençoe toda a sua família. É uma honra muito grande e responsabilidade, hein? Meu Deus do céu, responsabilidade. E diante dessas palavras introdutórias, ainda a responsabilidade aumentou mais ainda. Eu falei, meu esposo, meu Deus, e agora, Jesus? E daí, ouvindo ele, falei assim, agora? A responsabilidade aumentou mais ainda, e vocês são corajosos de me convidar, hein? São corajosos. Mas eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite, amém? Então, peço a sua atenção, por gentileza, Gênesis capítulo 49, e o versículo 16 e 17. Com grande temor, meus irmãos, os anos vão passando, mas a responsabilidade continua a mesma, e a palavra que o Senhor colocou no nosso coração aqui, preciso bastante da sua atenção, bem simples e objetivo, como sempre. 49 e versículo 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será como serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, como de uma forma introdutória que foi dita, eu quero ser bem breve nessa parte. A tribo de Dan tem algumas informações muito importantes aqui, bíblicas. Estudando um pouco, a gente vê questões extras bíblicas, de vertentes teológicas, de estudiosos, eruditos, mas eu não queria me perder nesses pensamentos, mas me ater exclusivamente ao que a Bíblia diz em relação a essa tribo. E analisando, como já foi dito anteriormente, que Dan é filho de Bila, serva de Raquel, que devido à sua esterilidade, entregou a sua serva para o seu esposo para que pudesse conceber e ter um filho, como já foi muito bem aqui introduzido. E nós vamos ver que o tempo passa e Jacó vai ministrar uma bênção, algo profético sobre a vida de cada um dos seus filhos. E nós vamos ver, meus irmãos, de uma forma muito simples aqui nessa noite, que dentro desses dois versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui ensinamentos maravilhosos do Senhor para as nossas vidas. No capítulo 49, no versículo 16, a bênção profética do seu pai sobre o seu filho foi: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A primeira coisa que nós podemos observar aqui, em que a bênção profética deste pai sobre a vida do seu filho é dizendo que Dan julgaria. E como de uma forma introdutória foi dito aqui também, isso de fato se concretiza. A tribo de Dan tem essa responsabilidade, onde um dos juízes, possivelmente um dos mais conhecidos dessa tribo, que é chamado Sansão, foi levantado
dentro de um período dos juízes, após a morte de Josué, entrou o período dos juízes, e Sansão foi um desses juízes, e ele veio da raiz da tribo de Dan. Até aí tudo bem. Outra característica dessas bênçãos proféticas sobre esta tribo é, como nós acabamos de ler no versículo 17: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Por trás dessa bênção, dessas palavras proféticas do seu pai, vai traçar uma vida, o contexto dessa tribo a qual nós vamos estudar um pouco nessa noite. E uma das características da tribo de Dan, nós vamos percorrer aqui alguns pontos históricos, é a agressividade astuta e uma tribo perigosa. Nós vamos ver no decorrer hoje de alguns minutos que nós temos aqui, para a gente poder começar. A tribo de Dan, quando as terras foram conquistadas, a terra prometida, onde Abraão outrora já havia passado e sob domínio, sob liderança de Josué, conquistam a terra prometida. Os irmãos sabem muito bem, só vamos aqui resumir, que foi distribuído porções da terra para as 12 tribos de Israel. E uma delas foi entregue à tribo de Dan, que ficava uma porção de terra entre Efraim, Benjamim e Judá. Onde está escrito isso, Tiago? Josué capítulo 19 e versículo 40. Mas a porção de terra que esta tribo recebeu por herança de Deus, ela tinha os seus desafios para conquistar, porque aquela terra era habitada pelos amorreus, e havia desafios para avançar o território. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Recebeu como herança uma promessa de Deus, mas diante dos desafios da vida, oh Espírito Santo de Deus, diante das contrariedades, é muito forte o que eu vou dizer aqui, com muito temor eu sinto as minhas pernas trêmulas, porque o Espírito Santo me trouxe aqui com uma mensagem de Deus para alguém aqui. Desprezar a herança de Deus. Ai, Jesus. E eles percebem os desafios que eles têm. O que eles fazem, Tiago? Vão buscar Deus, vão buscar a graça do alto, a autoridade, estratégia? Não. Eles olham os desafios e desejam procurar outra terra para habitar. Vou repetir. Receberam por herança uma porção de terra. Diante dos desafios da terra, eles decidem: aqui nós não vamos ficar, vamos procurar um lugar melhor para nós habitarmos. Que perigo quando desprezamos uma herança, oh Espírito Santo, quando desprezamos aquilo que o Pai nos entrega, embora diante dos desafios que iremos enfrentar, e desejamos, projetamos conquistar aquilo que não foi estabelecido por Deus. Que perigo! Diante dos desafios, resolvem procurar outra terra para habitar, desprezar o que é de Deus e ir em busca de outras coisas. Eles começam a observar, os anos vão passando, eles começam a observar algumas terras. Não, vamos chegar lá. E de repente encontra-se uma terra chamada Lachem ou Laís. E estudando um pouco sobre esse território, a questão histórica, nós vamos ver que esta cidade era uma cidade muito bonita, e era uma das nascentes do Rio Jordão. Um lugar lindo, maravilhoso. Se você procurar na internet, você vai ver um lugar paradisíaco, bonito, onde uma das maiores fontes nascentes do Rio Jordão, ela sai daquela cidade.
E de repente a tribo de Dan não está feliz, contente com a herança que tem, vai em busca daquilo que Deus não determinou para a vida deles. Lugar bonito, um povo pacato. Onde está escrito isso, Tiago? Juízes capítulo 18, versículo 27. Não vou conseguir ficar lendo aqui, mas capítulo 18, versículo 27 vai dizer que esta região era um lugar bonito, um lugar pacato. Embora, preste atenção por favor, embora fosse uma terra bonita, jovens, embora fosse uma terra bonita, igreja, embora um ambiente pacífico, mas não era um lugar onde Deus habitava. Vou repetir: atraente aos olhos, desejoso o lugar para habitar. Um ambiente propício, pacífico, mas não era lá que repousava as bênçãos do Senhor. Que erro grave. Desprezar aquilo que é desafiador, mas a bênção de Deus, a mão de Deus está sobre eles. Desprezar tudo isso em busca de algo que atrai os seus olhos. Pode parecer um pouco pesado, mas é o que a gente tem para hoje. O Espírito Santo está ministrando sobre a vida de alguém. É essa a temática escolhida nessa noite. Os jovens, a liderança orou e caiu aqui a sorte, foi distribuída a sorte, e eu estou aqui ministrando de uma forma muito simples para dizer para alguém: tome cuidado com as suas decisões, consulte ao Senhor. Pode atrair o olho, pode ser uma proposta boa, pode ser um ambiente propício, mas se a bênção de Deus não está sobre o ambiente, diga: não, eu não vou negociar, eu prefiro ficar num ambiente desfavorável, mas onde eu sei que a mão do papai está sobre a minha vida, do que ficar num ambiente aparentemente bom, mas onde a presença dele não está. Desprezar o que é de Deus e em busca de outras coisas. Embora esta cidade que nós acabamos, essa região que nós acabamos de mencionar, era um lugar bonito, pacífico, mas era dominado pela idolatria. Bonito, ambiente pacífico, mas por detrás, as origens, a essência era idolatria. E ídolo quer dizer tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Deixar de repousar, de reclinar a sua cabeça sobre o ambiente onde há a bênção de Deus, embora com os desafios, e desejar, procurar, conquistar, lutar por um ambiente, por um lugar onde Deus não é prioridade. O Espírito Santo de Deus é dizer: Senhor, eu recuso aquilo que tu tens para mim, porque tem algo atraindo os meus olhos. Eu vejo que esse é o melhor lugar para estar, mas nessa noite papai trouxe alguém aqui para dizer: tome cuidado com as decisões, porque embora o ambiente pode ser desfavorável, mas Deus prometeu para você: persevere, porque Ele vai dar estratégia para você avançar, conquistar, dominar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Que escolhas, decisões erradas, em que traz um prejuízo eterno. Decisões erradas que trazem um prejuízo para todo aquele povo. Desprezou o que era de Deus. E a gente vai ver que essa cidade de Laís, ela fazia fronteira com a Síria e o Líbano. E é interessante, porque você vai ver, nós não vamos ler aqui, mas Juízes capítulo 17, versículo 1 ao 6, vai falar de algo tremendo. Onde uma família, preste atenção,
onde uma família que habitava próximo daquela região, a família de Mica. Juízes capítulo 17, versículo 1 ao 6. É interessante a história deste homem. A palavra do Senhor vai dizer, você pode anotar e ler em casa, que este filho, ele rouba a sua mãe, e depois vai ao encontro da mãe e diz: mãe, eu acabei pegando aquilo que não me pertencia, era da senhora. Aplicando aqui para nós, ele devolve aquilo que ele pegou que não era dele, devolve para a mãe, e a mãe, isso que é o mais preocupante da mãe, que ao invés de repreender a atitude do filho, se alegra por ele ter devolvido, sendo que a raiz deveria ser a repreensão. Ela se alegrou, abençoou seu filho por ele ter devolvido algo que ele roubou dela mesma. Falta de repreensão, esse é um detalhe, mas nós vamos se ater a isso. E de repente este homem, ele rouba a sua mãe, devolve, a mãe ministra a bênção sobre a vida dele e fala assim: meu filho, pega parte desse dinheiro e constrói estátuas, constrói deuses para nós adorarmos a eles. E o filho recebe aquilo que ele havia pego da sua mãe, ao invés da mãe repreender, ela abençoa ele, ainda devolve parte do valor para ele, para investir na idolatria do seu próprio filho. O que acontece, Tiago? Você vai ver em Juízes capítulo 17 e o versículo 7 ao 13, vai falar de um levita que sai da sua região, ele vai um pouco mais para o norte, peregrinando pela região de Laís, pelos montes, peregrinando, e de repente ele se aproxima, conhece a família de Mica. E é interessante, no capítulo 17, versículo 7 ao 13, vai dizer que Mica contratou um sacerdote e fez assim uma proposta de trazer porções. Ó, você é levita, então vem aqui para minha casa, eu vou contratar o teu serviço, você vai ministrar bênção sobre a minha vida, você vai trazer proteção sobre a minha casa. Oh, Espírito Santo de Deus, aquele levita que podemos chamar de um sacerdote mercenário que está de olho no dinheiro, ao invés de repreender a casa de Mica, se corrompe por valores financeiros. Erros seguidos de erros. E de repente, meus irmãos, esse sacerdote, ele foi contratado para fazer o que, Tiago? Esse levita foi contratado para fazer o que? Está lá no versículo 7 ao versículo 13. Ele foi contratado para consultar deuses pagãos e o Deus de Israel. É mais ou menos assim, trazendo uma aplicação para nós. Domingo eu adoro ao Deus dos céus, mas na segunda-feira, aquela mesma essência que eu tinha, ela se perdeu. Mas o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Pode parecer um pouco pesado, mas não. É esse ensinamento. Eu falei: Senhor, eu vou falar sobre questões históricas. Não. O Senhor falou, é assim, ministrou meu coração: meu filho, conta a história e traz a aplicação, porque tem alguém precisando ouvir. É Jesus dizendo: não negocie valores inegociáveis, porque o que Deus tem para a tua vida é melhor, é maior. Oh, Espírito Santo de Deus, não corrompa aquilo que é santo, profanando. Não adianta nós servirmos ao Senhor aqui e na escola, na faculdade, no trabalho, alguém olhar para nós e dizer: meu Deus, eu nem sabia que tu era crente. Não. Nós fazemos a diferença com o microfone na mão. Nós fazemos a diferença do portão da igreja para fora. Nós temos que fazer a diferença em qualquer ambiente em que nós estejamos.
Eu sinto um temor de Deus aqui nesta noite, porque Ele está em busca de uma geração íntegra, fiel, verdadeira, que não se corrompe. Pode ser no norte, no sul, no leste ou oeste, mas a integridade, fidelidade e santidade continua a mesma. Mas não importa, Tiago, na sala ninguém é crente, é só eu, mas Deus se implantou naquela terra para fazer a diferença, e o nome do Senhor ser glorificado através de você. Casa toda bagunçada, chama um levita, ao invés de repreender, se adequa ao sistema mercenário. E daí o que vai dizer no versículo 6, capítulo 17, versículo 6? Oh, Espírito Santo de Deus. O levita foi contratado por Mica para consultar deuses pagãos e o Deus de Israel. E nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 18. Capítulo 18. De repente, os danitas, como era chamada a tribo de Dan, eles observando a terra, o que eles fazem? De uma forma estratégica. Isso aqui é tremendo demais. Eles enviam 5 espias para observar a terra, para buscar estratégias de como conquistar. Isso está no capítulo 18, no versículo 3. De repente, aqueles espias estão caminhando sobre aquelas terras, e de repente eles reconhecem, a palavra do Senhor vai dizer isso, eles reconhecem o levita pela forma de falar, pela aparência, mas as atitudes totalmente contrárias. Eles se aproximam diante do levita e perguntam: o que tu estás fazendo aqui? E ele começa a resumir a trajetória, dizendo: eu fui aqui, cheguei na casa de Mica, fui contratado por ele, estou aqui, ele construiu deuses para adoração, para proteção, estou aqui oferecendo culto, tanto para Deus de Israel como os deuses pagãos. E o que mais me impressiona é erros seguidos de erros. É que aqueles 5 espias, lembrando que eles são da descendência, uma tribo abençoada por Deus, mas que se corrompe. Oh, Espírito Santo. E ao invés daqueles 5 espias olhar para a família de Mica e dizer: no que vocês estão fazendo é errado. Como que vocês vão... Primeiro, tu não repreendeu o teu filho, ministrasse uma bênção sobre ele quando deverias ter repreendido. Depois constrói estátua. Esse levita que foi nomeado por Deus para ser ministro na casa, ao invés de repreender, se adequa ao sistema, se corrompe, se vende, é contratado. Daí aqueles 5 espias se aproximam daquele levita. E isso aqui é tremendo. Versículo 5. Eles consultam o sacerdote. Capítulo 18 dos Juízes, versículo 5. Eles consultam o sacerdote. E o que mais me impressiona, uma das coisas que mais me impressionam, é o versículo 6. Onde o sacerdote, o levita, sabendo que os danitas queriam desfazer, menosprezar a herança que Deus deu para eles, ao invés de olhar e dizer assim: vocês estão errados, volte para a terra que papai deu para vocês, porque a bênção de vocês está sobre aquela terra. Tem seus desafios, vai ter as suas dificuldades, mas o mesmo Deus que guardou vocês nos 40 anos do deserto, o mesmo Deus que livrou-os da mão dos egípcios, é o mesmo Deus que vai cuidar, que vai zelar, que vai trazer provisão, que vai abrir as portas para vocês. Mas não, o levita, aquele que foi chamado para ser ministro na casa,
ele olha para os 5 espias e diz: ide em paz. Ou seja, o que você está fazendo está tudo certo. Pode seguir com o plano. Erros seguidos de erro. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração dizendo que esses acreditavam que não importa qual é a fonte de informação espiritual, desde que fale em nome de Deus e aquilo que eu quero ouvir. Vou repetir. Os danitas, esses 5 espias, eles não estão se importando com a fonte da informação, mas desde que fale em nome de Deus é aquilo que eu quero ouvir, e está bom demais. O que acontece? De repente, no capítulo 18 do mesmo livro de Juízes, capítulo 18, versículo 27 ao 29, a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles mesmos 5 espias, eles vão ao encontro da casa de Mica, roubam as imagens deles e ainda pegam para si o sacerdote, o Espírito Santo, invadem a casa, fazem tanta coisa ali naquele ambiente, roubam as estátuas, as imagens, e ainda pegam o sacerdote, o levita, aquele mesmo levita, para servir como um amuleto, para depois eles retornarem. Juízes capítulo 18 e versículo 30 ao 31. Você que está com a sua Bíblia, se puder abrir por gentileza. Juízes capítulo 18. Oh, Espírito Santo de Deus. Juízes capítulo 18 e versículo 30 ao 31. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escritura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram-se para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Primeiro ponto desse contexto: eles roubam o ídolo que pertencia a Mica e tornou-se como um amuleto oficial da cidade. Meu Deus, meus irmãos, isso aqui é muito forte. Desprezar aquilo que é de Deus e em busca daquilo que atrai os seus olhos. É por isso que a gente entende o final dessa tribo. Ela nem é mencionada lá no livro de Apocalipse, porque infelizmente ela acaba se corrompendo com as suas próprias escolhas. Primeiro erro, dentro desse contexto, capítulo 18, versículo 30 ao 31. Eles fazem como o ídolo, tornou-se como um monumento oficial da cidade. Segundo, montar uma linha sacerdotal paralela à ordenada por Deus. Havia uma ordem de Deus quanto à linhagem sacerdotal, mas eles criam para si um sistema próprio. Eles fazem como se fosse uma linha paralela sacerdotal, desprezada por Deus. Meu Deus, Tiago, é muito forte, é até difícil dar glória a Deus, mas é verdade. Terceiro, colocaram os descendentes de Moisés para cuidar do culto de idolatria. Meu Deus mesmo. O que está acontecendo? Quarto, eles ignoram o santuário de Deus que estava em Siló. Meu Deus do céu, para fazer o que, Tiago? Para construir, preferindo o ídolo regional, e construir um culto alternativo. Em outras palavras, de uma forma simples, é os danitas dizendo: não, enquanto nós estivermos aqui, o lugar de adoração é em Siló. Mas para que o povo não vá para Siló, vamos construir aqui um culto alternativo.
Oh, Espírito Santo, mas eu glorifico a Deus, porque ainda tem igreja que tem princípios, oh Espírito Santo, pautados na palavra de Deus, onde não precisamos pintar uma igreja de preto, onde não precisamos ter fumaça para atrair o jovem para o meio da igreja, onde não precisamos fazer jogo de luz, não, agora é moderno, é culto alternativo, mas o que continua atraindo o pecador ao arrependimento é a genuína pregação da palavra de Deus. A igreja não corrompe, não se vende, não troca princípio, mas ela permanece firme e constante na presença de Deus. Vamos construir um culto alternativo aqui. Vamos fazer algo mais regionalizado para que eles não vão para Siló, o lugar de adoração. Estamos caminhando para o fim, que o nosso horário passa rápido. Agora anos se passam, a gente tem perspectiva de melhora, mas infelizmente o que acontece? A situação vai piorando cada vez mais. Passou o período, depois de Josué morreu, alguns anos se passaram, e a gente vai ver que o período dos juízes foi estabelecido, e Samuel, o último juiz sobre Israel, estabelece um novo rei, seguindo os critérios do povo. Os irmãos conhecem muito bem. Diante de atitudes erradas, ele é reprovado por Deus, e Deus constitui um rei segundo o seu coração. Embora Davi cometeu escolhas algumas vezes erradas na sua vida, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele até pecou, falhou, mas ele reconhecia a necessidade do arrependimento e do perdão de Deus para a sua vida. E uma certa feita, ele diz: não adianta, pode retirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia: eu posso até errar, falhar nas minhas escolhas, mas eu tenho um coração arrependido na presença de Deus. Não adianta eu ter trono, não adianta eu ter coroa, não adianta eu ter reconhecimentos humanos, não adianta eu ser aplaudido pela massa e ser reprovado por ti, mas eu rasgo as minhas vestes como sinal de humilhação na tua presença e arrependimento, porque eu sei que de ti, Pai, eu posso tornar-me a ser branco, as minhas vestes brancas como a neve. Ele tinha um coração aquebrantado, arrependido, e nós vamos ver que o tempo vai passando, a hora não permite nós entrarmos em detalhe. Nós vamos ver que Davi morre, e quem assume o trono de Israel é o seu filho Salomão. Salomão tem um início maravilhoso, tremendo na presença de Deus. Ele constrói o templo, ele estabelece cultos, sacrifícios maravilhosos para o Senhor, mas a gente vai ver que ele, com o passar do tempo, acaba se misturando, se envolvendo com aquilo que não era aprovado por Deus, e tem um fim difícil na sua vida. E nós vamos ver, com o passar do tempo, em que o seu filho Roboão, ele assume o reinado, e como Salomão, isso é história bíblica, como Salomão havia adquirido, havia comprado muita coisa cara. Os impostos daquela nação eram pesados, os impostos para pagar, os tributos eram muito caros, e o povo começou uma rebelião dentro do povo, das tribos, a tal ponto delas se separarem em Reino do Norte e Reino do Sul. Você conhece a história? 10 tribos vão para o Reino do Norte e 2 tribos ficam no Reino do Sul. A tribo do Sul é liderada por Roboão, e a tribo do Norte também totalmente corrompida diante da presença do Senhor. E nós vamos ver no livro dos Reis, capítulo 12, no versículo 25 ao 26, que muitos anos depois do período, durante o período monárquico, Jeroboão edificou em Siquém um monte em Efraim. Você pode acompanhar isso no livro 1 Gênesis, capítulo 12, versículo 25 ao 26. No Reino do Norte, eles quebraram um critério estabelecido por Deus, onde deveria ser a descendência de Davi. E Jeroboão, ele era filho de Nabate, totalmente fora do contexto estabelecido por Deus. E nós vamos ver que o tempo passa, este homem está em conflito
conflito com Roboão, que está no Reino do Sul, e ele olha para o povo, olha como o mesmo erro continua. Ele olha para o povo e diz: em Jerusalém tem o templo. Eu estou preocupado porque o povo pode ir para o sul e adorar lá no templo em Jerusalém. Então eu vou estabelecer aqui nas nossas terras um lugar de adoração aos deuses, e nós não vamos mais para o templo para adorar, mas nós vamos criar um culto aqui, um lugar de adoração, sacrifício aos deuses, a tal ponto que o medo dele era o que, Tiago? Era do povo amar Roboão e se levantar contra ele e tirar o seu reinado. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele povo estava corrompido, eles estavam com receio que Judá conquistasse o coração daquele povo. E nós vamos ver no capítulo 12, versículo 28 ao 29 do livro de 1 Reis, que aquele homem, ele constrói naquele ambiente 2 bezerros de ouro para adoração àqueles bezerros, e dizendo: vocês não precisam mais ir para o lugar do culto, vocês podem adorar aos deuses que vocês quiserem aqui. Tirar princípios santos e incluir profanos. Tiago, o que tu quer dizer com isso? O Espírito Santo, para a gente finalizar, ele ministrou meu coração, porque aqui é questão histórica, eu confesso. Eu até estava conversando com minha esposa e falei: Senhor, mas qual a direção, qual o caminho, o que tu queres nos ensinar? Para não ficar só uma história contada, mas que traga ensinamento, clareza para as nossas vidas. E o Senhor ministrou ao meu coração, dizendo: meu filho, tem muita gente trocando aquilo que eu dei, tem muita gente desprezando aquilo que eu entreguei por herança. Espírito Santo de Deus, e buscando alternativas para cultuar a Deus e achando que está sendo aprovado por Ele. Mas o fim, a história desta tribo é uma final de história triste. Capítulo 12, 1 Reis, versículo 30 ao 31. A gente vai ver que o mesmo erro lá do período de Juízes é o mesmo erro que vai continuando no período monárquico. Aquele rei vai estabelecer sacerdotes que não são filhos de Israel. Aparentemente um ambiente de adoração a Deus, mas totalmente profanado, e que está totalmente fora da direção do que Deus estabeleceu para aquele povo. E o prejuízo, Tiago, uma frase que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa tarde, para resumir e nós finalizarmos: não troque a herança que Deus te deu, mas atrai os olhos. E o Espírito Santo me fez lembrar daquele homem que tinha uma vinha que não era muito grande, mas era desejada por Acabe. Acabe tinha tudo à sua disposição, tinha tanta coisa à sua disposição, mas ele vai desejar a terra que não é dele. E quando ele aborda aquele homem, ele vai dizer: dai-me a sua terra que está próximo à janela da minha casa. E Nabote vai responder para ele que não. Por quê, Tiago? Porque ele recebeu aquela terra por herança. Sabe o que papai está ministrando? Quem pagou o preço para entregar aquilo que você tem hoje não foi você. Teve alguém lá atrás que pagou o preço por essa terra que você tem hoje. E o Senhor está dizendo para alguém: não negocie aquilo que eu te dei. Deus entregou a herança para você administrar, para você zelar, para você cultivar, para você guardar. Mas Satanás está ao derredor, observando o teu comportamento e desejando implementar nessa terra
aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus está levantando uma geração nessa noite que vai dizer: eu posso até morrer, pode até dar cabo da minha vida, mas eu não vou me vender, eu não vou me prostrar. Eu posso até morrer, mas eu vou permanecer fiel ao Deus de Israel. Você pode colocar assim em pé. Papai está dizendo para alguém: não negocie. Ah, mas é bonito, atrai os olhos. Eu sinto um temor de Deus aqui, meus irmãos. Isso não é jargão de pregador, que eu não sou pregador, mas eu sinto um temor de Deus aqui. É papai dizendo: cuidado, o adversário está só observando comportamentos. Daí você se pergunta: Tiago, por que ele quer tanto essa herança? Porque ele sabia, Acabe sabia que embora a terra fosse pequena, mas tudo que semeava nela frutificava. Ele sabia. E alguém olha: Tiago, por que tanta luta, tanta prova? É porque o adversário sabe a potência que essa terra tem para produzir. O adversário sabe a capacidade que esta herança que você tem, que é a salvação em Cristo Jesus, essa herança que você recebeu. Esta terra pode ser até pequena, pode até não usar um microfone, pode até não cantar, não pregar, mas é desejada pelo adversário, porque ele sabe que esta terra tem poder de produzir aquilo que outras terras não têm capacidade. É por isso essa luta, é por isso essa prova. Mas Jesus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: não troca, não venda, não negocie aquilo que Deus entregou para você. Antes de passar para o nosso pastor, eu sinto de Deus aqui. Eu pedi a bênção. Eu preciso orar por alguém aqui. O adversário está observando a terra. Por isso essa luta tão grande. Ele quer o que? Semear dentro dela aquilo que Deus não determinou. Mas Deus, o Espírito Santo ministrou meu coração. Por isso que eu quero chamar você aqui à frente para eu orar. Tenho mais uns minutinhos. É porque Deus quer te dar força. Quem sabe você está naquele processo. Será que vou, será que não vou? Negocio, não negocio, ou até já negociou. Mas a graça, a misericórdia de Deus está aqui em nosso meio. Olha que Jesus maravilhoso. Ele prepara um culto como esse. Isso é só graça e misericórdia, para dizer para alguém: eu preparei esse culto porque eu tenho um novo começo para você. Você vai voltar para aquele ambiente, para aquela proposta, e vai dizer: não, 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 não. Eu prefiro ficar num ambiente de desafio, mas com a bênção de Deus, do que desfrutar daquilo que o maligno preparou para a minha vida. Deus quer dar resistência para alguém aqui. Posso chamar, pastor? Posso chamar? Tiago, eu preciso de oração. Vem aqui na frente que eu preciso orar por você. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Se os jovens puderem vir. Os jovens, nossos jovens, que são uma bênção de Deus. Jovens abençoados, esforçados. Mas só Deus sabe os desafios, as propostas que eles têm recebido. Jovem de 0 a 100 anos, que sentiu que precisa de uma oração, vem aqui à frente. Papai, nessa noite Ele tem renovo espiritual para a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus.